Esse final é cruel e você precisa ficar ligado nisso. Amigos, você entendeu esse final? Eu já digo pra vocês que esse detalhe mudou muito, muito, porque quando a Ramona coloca aquele teste de DNA na mão de Steven e vai embora sem esperar resposta, ela não tá só atrás de um pai, ela tá pagando, gente, eu já posso dizer pra vocês aqui, são 17 anos de sofrimento de todo mundo naquela fila. E óbvio que o resultado volta positivo 100%. E aí, a série, sabe o que faz? Uma coisa que quase nenhuma história adolescente tem coragem de fazer. Ela transforma o maior sacrifício, a maior perda da temporada inteira num erro, um erro muito burro, porque um homem abriu mão de uma filha que nunca foi dele e ninguém percebeu isso a tempo. Assim, esse caminho. Bom, nesse vídeo a gente vai falar de muita coisa hoje, tudo que eu assisti, tudo que eu acompanhei. Já deixa o seu likezão aqui neste canal maravilhoso, tá? Só quero saber se você tá inscrito aqui, porque Stellar Point é a série da Prime Video, criado pela Megan Park. A história é simples no papel. A Anne herda uma ilha no Canadá de um avô que ela nunca pôde conhecer. Vai até lá, descobre que tem uma irmã morando na casa, só que o final ele desmonta tudo isso. E fica comigo até o fim, porque nesse vídeo eu quero explicar para vocês cena por cena e o que cada coisa significa nisso tudo, porque tem uns detalhes que eu acho que ninguém viu e isso entrega e conecta para uma segunda temporada, tá? Agora, só indo pela ordem desses caminhos aqui, o episódio 7 ele termina com Ramona falando a frase mais pesada da série. Porque eu acho que você é meu pai. Ela fala isso pra Steven, né? O homem que ela passou a temporada inteira odiando de longe. E o final confirma: Ramona é filha biológica de Steven e de Gold. Os tratamentos de fertilidade funcionaram, sempre funcionaram. Sim, foi revelado. E eu acho que isso mudou tudo nesse caminho, né? Agora, se a gente for reparar também no que acontece com a informação, porque todo mundo achava que Ramona era fruto do caso da mãe com o Joey. A temporada inteira, claro, foi construída em cima disso, né? A briga, o soco, o olho roxo, a humilhação do Steven na frente dos filhos. E assim, eu sinto que tudo isso em cima de uma coisa que acabou que era mentira. E olha, a reação mais interessante não é a do pai, é a da Anne, né? Porque, gente, essa cena é muito intensa. Ela olha pro pai e fala que virou a irmã falsa. Então, a filha falsa, e que Ramona é a filha que ele sempre quis. Então, vocês conseguem sacar só o tamanho disso tudo? Porque a Anne nunca teve problema em ser adotada, nunca. O problema só nasceu ali no segundo em que apareceu uma versão dela feita de sangue, assim. E aí eu acho que tem uma frase que é o nome do episódio original, Eu Sou a Filha. Acho muito, muito bom. Por quê? Durante toda a série, a Anne que segura o pai muito emocionalmente. É ela que organiza a vida dele, que ouve os desabafos, que administra todo esse luto ali, sabe? E naquele momento em que ela avisa que dessa vez não vai dar, ela não tem como consertar o pai e ela mesma ao mesmo tempo, né? Então ela finaliza com, acho que o grande caminho da temporada. Ela pergunta quando ele vai perdoar a mãe delas por ter morrido, né? E assim, eu preciso dizer isso, essa é a explicação de todo o comportamento do Steven desde o episódio 1. Ele não afastou os filhos da Ellie por proteção. Ele afastou porque a filha é o lugar onde a mulher dele escondeu e escolheu não voltar para ele. E o melhor momento de como a série escreveu isso, da série inteira, tá aí, nesse caminho, né? Só que tem um problema nisso tudo, e o problema se chama Una. Digo para vocês, porque enquanto a bomba do DNA vai explodindo na família Jacobson, a Ramona perde a única relação que era dela mesma. Então, vamos prestar atenção nessa construção. No episódio anterior, a Una encontra a Ramona
numa casa escura em Barry, ela fala eu te amo pela primeira vez, e é a cena mais bonita da temporada. E o final pega essa cena e destrói ele assim, bem na nossa cara, viu? A Ramona comenta de passagem que talvez um dia conheça o Steven, talvez visite Nova York, só isso. E a Una já entrega ali todo esse caminho inteiro do abandono, porque ela vai gostar mais de lá, que vai ter dinheiro, que vai esquecer, que não volta. Aí a Ramona faz, eu acho que é a análise mais afiada do episódio. Ela fala que aquela preocupação não é com ela, que aquilo é sobre a Una, sobre a mãe da Una, sobre o medo de ser largada de novo. E a Una responde com um veneno assim, afiadinho, né? Parabéns, você me afastou o máximo que dava. Então elas terminam com aquele não é a nossa hora, e a Una manda a Ramona conhecer o mundo e depois contar como é tudo isso, como é essa sensação. Então, gente, eu acho que isso foi horrível, né? A gente precisa falar sobre isso, porque esse término que libera a virada final, sem Gordon, sem Joe, sem Una, e com a irmã se afastando. A Ramona fica sem nenhuma conexão naquela ilha. E aí que entra o Connor, que passou a série inteira querendo dinheiro, né? Ele lembra que Denise já fez uma oferta formal ali pela ilha, que foi entregue numa pasta chique, o que torna a coisa meio que oficial, e a Ramona decide vender. Então, vamos segurar esse momento, porque a forma como ela convence a Anne é sim, eu acho que o detalhe mais crítico desse final, e que eu acho que a gente pode explicar muito disso agora. Por quê? Vamos prestar atenção nessa parte que eu acho que pouca gente. Quer dizer, acho que a gente pode entender melhor. Tem 3 coisas que foram plantadas antes do final que decide tudo, tá? Por quê? A primeira é a promessa. No episódio 7, a Ramona fala que vai tirar a tutela do Joe e a Anne responde que apoia qualquer decisão que ela tomar, qualquer uma. A Anne falou aquilo achando que era sobre papel de advogado e ela estava sendo generosa. E no final, quando ela tenta segurar a venda da casa, a Ramona usa exatamente aquela frase ali contra ela. Você me prometeu. Mano, a série plantou todo esse caminho e, assim, eliminou a personagem com ela, sabe? Então a Anne perdendo o argumento, não por estar errada, mas por ter sido boa antes, sabe? A segunda coisa disso tudo é a pista das meias. Repara que a maior reviravolta da temporada não vem da construção da investigação toda, mas vem da fofoca boba de irmã. Porque a Anne tá fazendo a trança no cabelo da Ramona, comenta que separa ali as meias do pai, porque o Steven é daltônico, e a Ramona fica ali intacta, porque ela também é. Ou seja, a escrita aqui acertou muito o roteiro, porque a bomba da série vai chegando ali meio que escondido dentro de uma conversa meio que sobre meia. E a terceira coisa disso tudo, que eu acho que a gente deve comentar nisso aqui, é a que eu acho mais impressionante, que me impressionou muito, é que se a gente for reparar como a Ramona descreve o Gordon na cena final, porque a temporada inteira o Gordon foi o pai perfeito, né? O cara que a criou, que a amou, que era o único chão dela. E aí no final, quando ela tenta segurar a venda da casa, a Ramona usa exatamente aquela frase contra ela: você me prometeu. Mano, a série fez tudo isso bem na nossa frente. E eu acho que a temporada inteira o Gordon foi o pai perfeito, sabe? O cara que a criou, que a amou, que era o único chão dela, e a hora de justificar a venda, ela reescreve tudo, né? Ela fala que o Gordon estava traumatizado, que ficou preso naquela ilha, que passou para ela valores e princípios que talvez nem sejam dela. Então, eu acho que, assim, pode soar como um furo de roteiro, só que, assim, é uma pessoa reconstruindo, né? O próprio passado para conseguir ir embora, sabe? Sem se sentir culpada. E psicologicamente eu gosto muito. É muito perfeito, sabe? É a coisa mais adulta nessa construção. Ah, e tem a carta, porque o Gordon deixa uma carta em que ele agradece pela honra de criar a Ramona,
diz que ela o espantava todo dia e admite que errou em esconder a família dela. E sim, gente, eu preciso dizer isso, é a única cena da série alguém assume responsabilidade, sabe? Então, eu acho que foi bem bacana esse momento. Agora, tem algumas conexões que a série planta. Lembra da cena da sauna, né? O Steve conta que a Anne no jardim de infância desenhou a família no parque, ele empurrando o Connor no balanço e ela de canto, afastada, sozinha. Agora olha o último caminho, o último take da temporada. A Anne sozinha na ilha, a Ramona do outro lado da fronteira em Nova York. Então aquele desenho de criança não era memória, acho que era uma planta assim do final, sabe, de conexão. Tem outro símbolo escondido nisso tudo, é que a Anne explica pro Alice o que é um colete de pressão, né? Aquele que aperta o corpo para acalmar a ansiedade. Minutos depois, ele abraça ela, apertado dentro de um armário. No fim, ela escolhe ficar num lugar que faz exatamente isso com ela. Então a ilha é meio que esse colete, saca? Bom, tem detalhe até nessas piadas, porque a história do Diógenes, né, o filósofo que morava num barril, aparece jogado, assim, sabe? Mas é literalmente o dilema da Ramona, viver com o mínimo fora do sistema, sabe? E o Rory sendo flagrado tocando piano depois de jurar que não tocava, ou seja, expõe o personagem, né? Nos bastidores, gente, da série, a Megan Park, né, ela disse que sempre imaginou a temporada terminando nessa troca entre as irmãs, a Anne, vivida ali pela a Ella Ruby, e a Ramona, vivida pela Amelia Rothwell. Então, a Una, também pela a Bo Bragson, que vai ser a Zelda do filme. Então, é, eu acho essas conexões muito boas de como a roteirista conseguiu encaixar tudo. Uma curiosidade boa é que o filho do Jeffrey Dean Morgan com a Hilary Batson aparece na série. Bom deixar isso pontuado por aqui. Agora, vamos conectar uns pontos aqui, porque tem aquele detalhe que eu falei lá no começo, e esse é que o Joe não era o pai. Então pensa no tamanho disso tudo. O Joe abriu mão da menina por respeito ao Gordon, o Gordon escondeu a verdade para proteger a neta, o Steven virou vilão por causa de uma traição, cujo resultado era filho dele mesmo. Ou seja, toda a dor da temporada é um erro, assim, sabe? Ninguém mentiu de propósito, todo mundo mentiu errando junto, né? E o Joe é quem mais perde, porque ele é expulso da vida de Ramona, ouve dela que não tem perdão, se recusa a assinar a renúncia da tutela, e o teste chega dizendo que ele nunca teve direito nenhum sobre aquilo. E o veredito final, o imerecido, é que a série resolve toda essa pergunta dessa paternidade e no mesmo gesto acaba abrindo uma ferida muito maior na Anne, que é ficar sem sangue nenhum naquela casa. O que pesa contra é o destino da Ellie, da ilha, aliás, que a série vai empurrando assim com a barriga 8 episódios inteiros e acaba resolvendo uma conversa, sabe? Então, acho meio estranho. Agora, a minha teoria, eu não acredito nem por um segundo que essa história de venda acabou, sabe? A oferta da Denise continua de pé, a corretora de imóvel em série não vai desistir, e eu aposto que a segunda temporada vai abrir com esse contrato voltando pra mesa, agora com a Ramona morando em Nova York, a Anne sozinha defendendo a ilha, pode acontecer alguma coisa, e eu acho que não tem como a gente fugir de tudo isso. Bom, gente, vamos comentar aqui no Super Nerd Brasil que aquele não é a nossa hora da Una é a frase mais doída e doída de toda a série. Bom, e eu acho que não tem como fugir de tudo isso. Vamos aguardar o que você achou desse final. Teremos uma segunda temporada? Eu acho que sim, tá? Bom, tamo indo nessa. Deixe o seu like, se inscreva. Quer ajudar, apoiar o canal? Seja membro. Receba vídeos antes de todo mundo, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo, aqui neste canal maravilhoso.